Hoje vocês já viram muito falar sobre essa questão da liturgia, né? Missa tridentina, missa em latim no caso, né? E a missa em português, um reza de frente para Deus, outro de frente para o povo. De fato existe isso, né? Existem muitos ritos também dos padres ortodoxos, né? Mas a gente sabe que todas as missas são válidas, é por aquilo que a gente vai analisar hoje. A essência do sacrifício da missa. Se não tiver isso aqui que a gente vai falar, aí pode falar que não teve missa. Mas se tiver aquilo que a gente vai falar agora, então houve missa. Então a essência do sacrifício da missa seria o ofertório, a consagração e a comunhão. Isso aqui é o grosso da missa. Sem isso aqui não existe missa. Eu não estou falando aqui de ofertório, de você ir lá dar sua doação, que há uma confusão muito nisso, né? Fala ofertório, então vai lá, tem que dar o seu dinheirinho, mas como a sua esmola, né? Não, aqui tem outro sentido muito mais místico, muito mais poderoso, muito mais verídico do que simplesmente a doação do fiel. Tanto é que esse ofertório agora no sentido material, de lá e dar o seu valor, poderia ser em outro momento da missa. Eu cheguei da missa, vou lá, e antes da missa eu vou lá e já coloco. No final da missa eu posso colocar. Então não vai bagunçar a missa se você fizer essa doação antes ou depois. Então o ofertório, veja só, seria a preparação da vítima. Lá na fórmula da consagração. Jesus tomou o pão. Tá o ofertório. Então, na hora da missa que você vê. É levado ao altar as santas oblatas, o pão e o vinho. Isso é o ofertório. Então existe uma preparação da vítima. Jesus tomou o pão. Foi entregue para ele o pão. Aqui está havendo uma oferta. A oferta, no caso aqui, quando tem acólito e coroinha, eles estão levando ali para o altar exatamente esses itens, que daqui a pouco será o corpo e o sangue de Cristo. Então o ofertório seria a preparação da vítima. Jesus tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. O que a gente fala na hora da consagração, né? Depois que teve o ofertório, a outra parte essencial seria a consagração, que são realizadas pelas palavras que o Salvador proferiu. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ofertório, consagração. E depois da consagração, a parte essencial da missa é a comunhão, que é a distribuição das espécies sacramentais, como Jesus Cristo fez aos apóstolos. Está lá na palavra da consagração. Fazei isso, tomai e comei. Então Jesus deu para eles o corpo e o sangue. Então aqui é a essência da missa. Ofertório, consagração, comunhão. Então, você que não vê muita gente não sabe o que significa ofertório na hora da missa. Embora eu já tenha falado muitas vezes aqui na Assunção essa ideia, né? De não cair nessa ideia do ofertório, sei lá, quando se faz uma campanha para levar cesta básica, ajudar algum pobre, né? Normalmente leva nesse horário, no ofertório, coloca ali as suas doações. Não é errado, mas acaba entrando na cabeça do povo de que o ofertório é isso aqui, mas não é isso aqui. É que na oração da coleta, que também não é lá passar a cestinha, a oração da coleta é aquela primeira oração da missa, oremos, aquele silêncio que se faz. Então aí você vê, tanto faz eu celebrar a missa em latim, tanto faz eu celebrar a missa em português, tanto faz eu celebrar de frente, tanto faz eu celebrar de costa. A missa vai acontecer se tiver o ofertório, a consagração e a comunhão. Independe disso aqui. Então é muito perigoso as pessoas hoje na internet ficar falando que a dita missa nova, né? Tem defeito, tem isso, tem erro e tudo mais. Não vou entrar aqui nessa discussão, mas às vezes acaba sendo um pouco até muito infantil essa discussão, porque quem faz esse tipo de
Missa A, missa B, não sabe nem o que é a essência da missa. Né? Falar que a essência da missa é você celebrar de costas é uma ignorância sem limite, né? Que é celebrar em latim é a mesma coisa. Tem a sua importância, sem dúvida nenhuma. Não estou menosprezando, tanto que eu gosto. Mas você falar que a missa se resume nisso aqui é um erro muito grande. É importante, mas não é essencial. Aí segue o ofertório. Quando o padre pega lá o pão, faz aquela oração, né? Vou ver se eu consigo lembrar as palavras, tá? Que é o acólito vai lá atrás, vai tirando tudo, né? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e que para nós vai tornar pão da vida. Então essa expressão que para nós vai tornar pão da vida, o padre ele já tem em mente o que vai ser daqui a pouco. O pão da vida, lógico, está falando que é Jesus Cristo. Então ele já faz essa oração, isso é muito importante os padres saberem disso, né? Todos sabem com certeza, que tenho em mente de que daqui a pouco essa hóstia, quer dizer, vítima, vai estar sobre o altar depois da consagração, é o próprio Cristo, que para nós vai tornar o pão da vida. Já está remetendo para daqui a alguns minutos, que será o corpo de Cristo. Então não é uma oraçãozinha simples, é uma oração que tem a sua eficácia, veja o ofertório. E o padre tem em mente o sacrifício. Aí é bom que o fiel também tenha em mente essa ideia de que daqui a pouco vai ser o corpo de Cristo. Com canto ou sem canto, se a gente não entrar no mistério da missa, acaba perdendo um pouco da... A missa vai acontecer de todo jeito, né? Mas acaba se tornando uma coisa muito repetitiva, sem vida. Porque o padre fez aquela oração, eu respondi, bendito seja Deus para sempre. Mas assim como o padre tem em mente que vai ser o corpo de Cristo, o fiel também tem que ter em mente que ali é um momento de extremo respeito. Lógico que você pode... Aí para quem é adulto, né, fica até feio sair nesse horário. Vou dar a impressão que o ofertório é a hora do intervalo da missa. Você vai lá dar o dinheirinho, a hora do intervalo e tudo mais. E não é. É de extrema importância. Tá. Então o padre deve pensar na vítima que estará sobre o altar depois da consagração, que para nós é oferecido, essa expressão que está no plural, que vai se tornar para nós o pão da vida. Então, tanto para mim, que estou celebrando a missa, e tanto para você, fiel, que está assistindo a missa. Vai ser pão da vida, para quem celebra e quem está participando da missa. Então, para nós é oferecido. No rito antigo, é uma oração muito mais longa, bonita também, mas o que importa é o rito que você está participando hoje, né? Que é um pouco mais reduzida, mas não deixa de remeter o que está para acontecer, que é a consagração. Feito isso, aí tem todo aquele gesto lá, né? O padre vai pegar o vinho e vai colocar um pouco de água no vinho. Isso aí todo mundo percebe, né? Isso aqui todo mundo sabe o significado, mas vamos falar aqui para não ficar em branco. Então, segundo a tradição, o próprio Cristo fez isso na missa que ele celebrou lá na Quinta-feira Santa. Então ele deve ter colocado um pouco de água lá no vinho. Então os apóstolos que deram continuidade ao sacrifício, certamente eles começaram a fazer a mesma coisa, de colocar. Tem que ser um pouco de água, não pode ser mais água do que vinho, senão a matéria ia ser complicada, né? Ia ser alterada. Então um pouquinho só de água. Mas tem um sentido místico disso aqui. O vinho representa Cristo como Deus. É uma porção maior. E a água representa só a humanidade. E na hora da encarnação, o que aconteceu? Jesus Cristo assumiu a natureza humana. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, na missa, quando você mistura um pouco de água, quer dizer isso. O vinho é a sua divindade e a água a sua humanidade. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que daqui a pouco
vai ser o seu preciosíssimo sangue. Então, é literalmente o mistério da encarnação. Também pode significar uma outra coisa, muito bela também, que nós participamos da sua natureza divina e nós participamos através da graça santificante. O vinho é o próprio Cristo e a água seria a nossa natureza, o nosso desejo de se unir a Ele. A água, a fraqueza, porque é uma quantidade menor, e o vinho é a força. Então a nossa fraqueza se une à força de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai ter essa riqueza espiritual também. Que é muito belo, assim, porque você não fica só ali, agora apanhar água, agora... como se fosse uma encenação, né? Tem toda uma beleza enorme por trás disso aqui. Mas eu acho belo você rezar na missa, né? Vendo exatamente isso, a humanidade de Nosso Senhor e a sua divindade, quando o padre mistura a água e o vinho. Então você tem o costume de abençoar a água, né? Mas no rito antigo, quando... hoje também, né? Provavelmente. Quando se rezava a missa pelos fiéis defuntos, já não abençoava a água. Porque a igreja aqui não tem autoridade das almas do purgatório, né? Que já se foi, já está se purificando, então o Papa não tem jurisdição nenhuma da igreja que está no purgatório. Então por isso a gente não abençoa a água que você vai colocar no vinho. Então seria a união do fiel com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele pega o cálice, oferece o cálice com vinho e a mesma situação, que vai se tornar para nós vinho da salvação. Se é vinho da salvação, é o sangue de Cristo. Não existe o vinho, você vai lá no mercado comprar vinho da salvação, não. É só na missa que tem esse vinho. Até quando o pessoal fala assim, você bebe vinho na missa? Não, nunca bebi vinho na missa. É o sangue de Cristo. Não beber vinho na missa. Isso aqui, antes da consagração, ninguém faz essa loucura, né? Mas na missa eu não como pão e na missa eu não tomo vinho. É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Então é bom você corrigir os fiéis também nessa questão. Eu acho que vocês já escutaram essa expressão, que o padre bebe vinho na missa. Não, não é vinho. A gente aprendeu no catecismo que ali aconteceu a transubstanciação, o sangue de Cristo. Só as expressões assim que se não toma cuidado, o pessoal vai no... E a gente tem essa obrigação, diante da igreja, de fazer a devida correção do povo. Não é vinho, é o sangue de Cristo. O vinho é o que está aqui, guardado. Aqui é vinho. Mas após a consagração é o sangue de Nosso Senhor. Depois o padre, ele vai fazer a purificação vai lavar as mãos ali, né? Isso aí porque quanto mais está se aproximando o grande momento, que é a consagração, o padre ele precisa se purificar. De coração contrito e humilde, sejamos só acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Na hora que ele faz isso aqui, né? E depois ele vai lavar as mãos. Lavar-me, Senhor, de minhas faltas, purificar-me de meus pecados. Então está se aproximando do grande momento. Então, o desejo de purificação. Note que quando tem turíbulo, primeiro o padre vai incensar o altar, vai incensar as oblatas, né? E depois ele vai fazer a purificação das mãos. Por que não faz antes? Já segue a acusação. Porque como os seus dedos vai tocar no corpo de Cristo, então você não pode contaminar, vamos dizer assim, né, pegando outra coisa. Então se você vai pegar no turíbulo, vamos dizer assim que teve alguma sujeira, então, você vai pegar no corpo de Cristo. Então lava-se depois que incensa. Você pode ver que na missa com o turíbulo, essa parte, ele faz a oração antes, né, de coração contrito e humilde, mas o lavabo é depois de incensar. Com esse desejo, né, de purificar os pecados, mas também que ali vai ser reservado para tocar somente no Santíssimo, no Senhor dos Senhores. Essa é a ideia das mãos juntas, né, dos dedos juntos. Né? Não é frescura, não é nada disso, é que
É ter essa beleza indizível, porque ali está reservado só para Deus, que é nosso Senhor que está ali, né? Está reservado para mais nada, então não toca em turismo. Estou falando que todos os padres têm que fazer desta forma, tá? E se não faz, está errado, não estou afirmando isso. Mas é belo esse pensamento, né? Eu não vou tocar em mais nada, deixar assim até a purificação. Já que tocou no Altíssimo, vai ficar só para ele. E de fato só pega o preciosíssimo corpo, ele não pega no cálice diretamente, né? Já faz esse gesto aqui. É para preservar essa beleza aí da missa. E referente à consagração, a consagração acontece, você pode entender a consagração entendendo a encarnação do Verbo também, que o processo é o mesmo, as três pessoas vão agir ali na hora da consagração. Então até esse gesto que o padre faz, né, que é estender as mãos assim sobre as oblatas, o pão e o vinho, esse gesto é invocar o Espírito Santo sobre o pão e o vinho. Esse gesto de fato, literalmente, tanto que você escuta, né? Vai e toca o sino. É invocar o Espírito Santo. O que vai acontecer? A mesma coisa da encarnação. O Pai vai mandar o Filho por obra do Espírito Santo. Então, Pai, o nosso Deus manda Jesus Cristo e quem faz o milagre ali da transubstanciação é o próprio Espírito Santo. A mesma coisa na encarnação do Verbo. O Pai manda o Filho por obra do Espírito Santo. Então, na missa acontece a mesma coisa que aconteceu lá com Nossa Senhora quando ela disse sim. Ela disse sim, o Verbo se fez carne, o Pai mandou o Filho por obra do Espírito Santo. Quando fala, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, o Pai manda o Filho por obra do Espírito Santo. Literalmente a mesma coisa. Então, se você quiser estar lá na cena da encarnação do Verbo, lógico que não vai ver a Virgem Santíssima, mas aqui, que a gente acabou de assistir a missa, literalmente a mesma coisa. Nem mais nem menos. A Trindade Santa, né, ali agindo, operando o grande milagre para o sacrifício da missa. Agora tem outra coisa assim, que eu disse, né, a essência da missa é ofertório, a consagração, que vocês escolheram que eu desse, vou me aprofundar então nesse ponto, e a comunhão. Todo mundo é obrigado a comungar? Não. Não tem obrigação de comungar. Todos os dias, não. E nem todos os domingos. É extremamente importante, mas não há uma obrigação. Isso é importante falar. Quem tem a obrigação de comungar é o padre. Você não comungar, aí fica estranho, né? E a missa não é completa. Me desculpe a minha ignorância, mas eu acho que, por exemplo, se o padre passa mal na hora da missa, se a missa já começou, é necessário chamar outro padre para concluir a missa. E o outro padre disse, fez tudo direitinho, na hora da comunhão, o povo morreu lá. Chama outro padre para comungar lá. Então tem que ser um padre, porque não pode ser o fiel lá para comungar, tem que ser um sacerdote. Porque ele que está oferecendo o sacrifício. Então, aí sim, depois que o padre comunga, aí se concluiu o sacrifício. Não é a comunhão do fiel, é a comunhão do padre que conclui tudo. Do padre comunga no pão, nas duas espécies, o pão e o vinho. O fiel não tem essa obrigação de receber nas duas espécies, o pão e o vinho. Tanto é que até nem na quinta-feira santa eu dou nas duas espécies. Vamos concordar aqui, qual a necessidade? Se você entendeu a lógica de receber as duas espécies. Não tem. Porque se você recebe a hóstia consagrada, você está recebendo Cristo por inteiro. Seu corpo, sangue, alma e divindade. Se eu te der somente o vinho consagrado, você vai receber o corpo, sangue, alma e divindade. Então não há necessidade de você receber o vinho. Quando eu era leigo, né, eu tinha essa ideia de que era só o corpo de Cristo sem sangue. E o vinho era só o sangue. E eu acredito que muita gente pensa isso, viu? É errado pensar isso aqui. É até uma heresia se você ficar falando essas coisas aqui.
Não é. Depois da consagração está Cristo por inteiro. Seu corpo, sangue, alma e divindade. Então não tem por que o fiel receber nas duas espécies. Eu estou falando que é errado receber nas duas espécies? Não, eu não disse isso. Eu estou afirmando que não há necessidade para isso. Nem no dia mais solene não há necessidade. É melhor dar em uma espécie só, num pão, na forma de pão, até para evitar sacrilégio. Vai que você coloca lá e cai vinho, aí depois... A hóstia é mais fácil de pegar, nem o vinho, se cair, né? Então tem que ter todo o carinho com o nosso Senhor. Então não pode ser de toda forma. Depois que tem uma parte da missa que a gente vai explorar bem, que eu acho que muita gente fica em dúvida, não sabe o que, é que o padre faz, né? Depois o Cordeiro de Deus, né? E antes do padre levantar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele faz uma oração ali, você vê? Ele se inclina lá e faz uma oração. Então a explicação é muito bonita. Nessa hora, o padre já rezou pelos defuntos, já rezou pelos vivos, já fez um monte de oração. Essa parte ele reserva para si, que é uma oração própria para o padre. Que começar. Senhor Jesus Cristo, veja que é só para mim essa oração, só para o padre. Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que cumprido a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte desses vida ao mundo, livrai-me por esse vosso santíssimo corpo e sangue dos meus pecados e de todo o mal. Dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Então só é própria, né? Aí tem uma outra oração. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam proteção e remédio para a minha vida. Pode escolher entre uma oração e outra, mas o rito em latim é uma oração só. Então o que eu faço? Geralmente eu faço as duas. Não é errado. Tá aqui. Ou faz uma, faz as duas logo, tá? Não custa nada, nem um minuto dura. E o correto seria, depois vai apresentar Cristo para o povo, mas o correto seria o padre comungar e ficar ali parado por um instante, os pés de ação de graça. Eu tentei poucas vezes, mas está lá, todo mundo olhando para minha cara comungar. Então, aí Deus me guarde, né? E essa é a desvantagem da missa de frente para o povo. Porque eu não me sinto muito confortável, né? Desliga o povo, finge que não está na sua frente, não tem como. Está lá na minha frente. Então, dá para você parar ali por um instante. Também não posso sair dali para a credência, para a cátedra fazer a oração. Então, mas o correto seria o padre ali dar uma pausa, depois que ele recebeu o corpo e o sangue, né, fazer uma oração pessoal ali, agradecendo a Deus. Seria o ideal, né? Embora aqui não diga nada. Entenderam que a essência da missa? Agora, a procissão de entrada, a cor litúrgica, se é roxo, se é verde, se é branco, se é vermelho, o turíbulo, as velas, as leituras, Cristo não deixou nada disso, de fato. Lógico, presta atenção, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo foi mostrando para a igreja a forma que ele gostaria, né? E a igreja foi seguindo as santas inspirações, isso é fato. Mas o essencial não é o padre estar com a casula roxa ou preta. Lógico que ele não vai usar na missa de Nossa Senhora uma casula roxa, não faz sentido. Mas é para dizer que o essencial não é isso aqui. Esses acessórios a igreja foi colocando com o passar do tempo, com muita sabedoria e com muita beleza, que é indizível. Dá para você falar com uma palavra simples a beleza da missa, o rito por inteiro, né? Mas isso foi acontecendo aos poucos. Não pense que o apóstolo Pedro ia celebrar a missa com casula roxa ou verde, não ia. Agora depois sim, o tempo vai passando, aí a igreja vai colocando isso aqui. Ou não vai você achando que tinha 7 velas lá no altar que Pedro ia celebrar, Paulo ia celebrar. A princípio não.
Mas isso aqui tinha, o ofertório, a consagração, a comunhão. Isso aí sempre teve. Outra questão que se fala aí da missa A, missa B, vale você entender outro ponto. Toda missa é válida, se, lógico, o padre validamente ordenado, isso aí sem dúvida, né? Se tiver esses 3 pontos que eu falei. Aí tem aquela expressão, né? Eu vou na missa de sempre. Luiz já viu essa expressão. Vou na missa de sempre. Eu não sei que missa de sempre é essa que se fala, mas vou na missa de sempre. E eu celebro a missa de sempre. Eu não celebro outra missa. Agora você falar, o rito, agora a gente pode conversar. Por que eu celebro a missa de sempre? Por quê? Como eu disse, tem o ofertório, pão e o vinho. Tem a consagração, está lá. E tem a comunhão. E tem um outro detalhe que a gente falou recentemente. É o mesmo sacerdote, que é Cristo. É a mesma vítima, que é Cristo. Então é a missa de sempre.